Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira ela nunca decepciona, sempre é de muitas emoções. E o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e tem como um dos carros-chefes a delação do Cid ou a delação da Rede Globo. O que você quer falar com isso? Gente do céu! Nas últimas horas, começaram a aparecer umas informações. A Globo teve que uma espécie de lapso. A Globo e a turma do Lula de sincericídio. E começaram a contar algumas coisas, algumas informações que são mais interessantes do que a própria delação do Cid e que nos ajudam a compreender o que realmente está se passando nesse país. E, obviamente, a gente vai comentar. Tem nota, tem 2 vídeos de 2 jornalistas diferentes falando coisas assim, no mínimo assustadoras. Ainda tem mais um caso aí que envolve o Rivaldo, a irmã do Neymar, pra gente comentar, né? Brasil. Depois eu quero falar com vocês sobre questões internacionais, com repercussão no Brasil, o caso do embaixador, a história de pessoas que foram presas no Brasil, ligadas a grupos muito complicados, e a reação do Flávio Dino, que chamou muita atenção. Tem também a história da narrativa de Bolsonaro, que segundo a imprensa não emplacou, mas ela passou o dia inteiro ontem falando de Bolsonaro. Parece que sentiu, mas segundo ela não emplacou. Enfim, depois eu quero falar de reforma tributária, serão algumas coisinhas bem relevantes, alguns posicionamentos, no mínimo, complicados, né? E uma turma aí que eu acho que já não decepciona mais ninguém, porque ninguém espera mais nada deles. Depois quero falar de economia, espero que dê tempo, não sei. E eu adianto, a coisa tá ruim, se prepara para um 2024 caótico, mas vamos por parte, vamos pela beirada. Eu quero começar com isso daqui, e você já vai entender o porquê. A Andréa Sadi, que conhece aí, né, os políticos, a nata da política brasileira, principalmente a turma do Centrão e da esquerda, ela fala que os líderes do Centrão, incluindo a cúpula, se dizem irritados com promessas para tudo que é lado do Lula. Isso aí na combinação de cargos, emendas e tudo sem entrega. O Lula não entrega nada. Fonte disse que o apelido do governo no Congresso é governo Rolando Lero. Lembra do Rolando Lero, escolhendo o professor Raimundo, promete e não entrega? Fala e não entrega nada. E o que é que isso tem de interessante? E o que é que isso tem a ver com a delação da Globo? A gente pode falar assim, né? Vocês vão entender por que eu estou usando esses termos. Porque vejam só. A senhorita Malu Gaspar escreveu esta nota. Tem mais de uma nota que é da coluna Malu Gaspar, mas só uma ela escreveu. A outra foi o estagiário dela. Que nada de Lula desgasta aliados que lhe garantiram estabilidade em 2023. Olha que interessante. Ela está falando sobre quem ajudou o governo a navegar, né, nesse mar revolto que é o Brasil, mas navegar com tranquilidade. Quem ajudou o Lula a navegar tranquilo? Além da Rede Globo, né, que vem blindando de todos os lados. A Malu Gaspar já fala assim, ó. 2 frentes vinham funcionando relativamente bem neste 3º mandato de Lula. O Ministério da Fazenda e a Polícia Federal. Eu falei, peraí. A Polícia Federal trouxe estabilidade para o governo Lula, mas como? Como? Ela vai contar. Mas em relação à Fazenda, enquanto Haddad negociava com o Congresso novas leis e reformas para organizar as finanças numa narrativa de responsabilidade fiscal que emplacou entre os parlamentares, como no mercado financeiro, eu discordo muito disso. Qualquer pessoa com mínimo de discernimento sabia o que realmente Haddad vinha planejando. Não tem nada de organização de finanças, apenas aumento de impostos, porque o governo quer continuar gastando. Você organizar finanças passa não só por aumentar imposto, mas também por cortar gastos. O Lula não quer, mas beleza, os malucos acreditam. E a Polícia Federal? Pois bem, a PF investigava os crimes e abusos cometidos pelo governo anterior contra a democracia e suas instituições. Ah, mas é por isso que trouxe estabilidade? E a Malu Gaspar deu um escorregãozinho. Ela deu um escorregãozinho logo a seguir. Vejam só. Além de cumprir a sua missão, a Polícia Federal produzia notícias em série durante todo o ano para lembrar a opinião pública a principal razão que fez Lula vencer Bolsonaro em 2022. Opa! Então, a estabilidade do governo Lula passou a colocar Bolsonaro na imprensa, destruir ele perante a opinião pública com notícias que vinham sendo geradas em série graças à Polícia Federal. Eu não acredito. Nossa!
E a gente aqui achando, né, que aqueles vazamentos seletivos que a turma da Globo News estava tendo em primeira mão o tempo inteiro era uma mera coincidência. Nossa! Rapaz, é inacreditável. Sem a Fazenda convencendo o Congresso e o mercado de que tinha um plano e sem a Polícia Federal alimentando o noticiário com novidades anti-Bolsonaro, teriam sobrado mais holofotes para as incongruências entre o discurso e a prática ambiental do governo, falta de coordenação entre as políticas sociais, alvo, aliás, de queixas do próprio Lula. Perceba que ela nem fala, né? Da própria agenda econômica do governo que está começando a ganhar espaço, segurança pública ganhando mais espaço. Veja como Bolsonaro é a válvula de escape do Lula para a turma não criticar o governo dele. Por quê? Porque falar de Bolsonaro dá mais audiência. Gente, olha o que ela tá falando. Ela que é da Globo. E os coleguinhas dela foi quem mais surfaram nesse hype de informaçõezinhas, né, selecionadas a dedo que a imprensa obtinha. Rapaz! Aí por quê? A turma tá meio triste, né? Porque o Lula tá perdendo essa estabilidade. Bom, com a Haddad todo mundo viu. O Lula deu uma rasteira na Haddad desde o dia zero. Ela fala assim, ó, só que ela começou a mudar de rumo. Nos últimos dias, vem se dedicando a desmontar o discurso da Haddad, mesmo no momento que todos esperavam algum afago público, seu ministro mais importante, o Lula sacou uma frase no melhor estilo "Gasto é vida" e afirmou que, para quem está na presidência, dinheiro bom é transformado em obras. Então, assim como a turma do Centrão tá falando que o Lula é fala e não entrega nada, com a Haddad, todo mundo vendo, fala, e o Lula não tá nem aí, o Lula vai entregar outra coisa. E em relação à Polícia Federal, a nota continua, mas eu não coloquei aqui porque isso é uma explicação gigantesca para falar uma coisa bem simples. A turma quer uma reestruturação salarial, né? Quer ganhar um pouquinho a mais. A turma até levou um pleito. Tem o aval do Andrei, tem o aval do Flávio Dino, mas a Casa Civil, o Rui Costa, falou, irmão, ele tá meio sem dinheiro, né? Não vai, a turma tá meio chateada. E a Malu Gaspar tá lembrando, ó, Lula, essa turma que tá te segurando, né? Tá te garantindo um mar mais calmo. Pense bem, viu? Pense bem em seus amiguinhos. Aí, no dia de ontem também, saíram essas duas notas. São diferentes, né? Ontem, mais quatro pessoas apareceram. Em delação, Cid diz que Magno Malta e Onyx Lorenzoni incentivaram Bolsonaro a dar um golpe. Mário Cid afirma que Michele Eduardo incitavam Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Aí perceba, Bolsonaro é o cara que está sendo investigado por dar um golpe, que o golpe não aconteceu. E o engraçado é o seguinte, que todo mundo queria que Bolsonaro desse o golpe. Todo mundo. Ele não deu. Ele não deu. Mas a turma tem certeza que ele é culpado. Todo mundo queria. O cara tá maluco, pô. Mas ele é culpado. Eu vejo notícias como essa e falo, rapaz, vocês estão perseguindo um homem bom. Porque a quantidade de notícia que saiu, de mensagem, e gente das forças, e gente da área da política, e auxiliar, isso aqui, todo mundo queria. E não aconteceu. Talvez Bolsonaro não queria, né? Mas adianta explicar? Não adianta. Porque o problema do consórcio é isso, ó. E aí, assim que sai a reforma tributária, assim que saem os desgastes, assim que a situação lá no Oriente começa a se complicar, vem a primeira lista, a segunda lista, a terceira lista, a quarta lista, a quinta lista, a sexta... Foram 6 listas, sem nomes de brasileiros para conseguir sair da região de Gaza. Aí, tem a reunião, aparece na notícia, Bolsonaro fala que o embaixador liberou. Uma coincidência. Não, mas foi o Lula. Aí bateu o desespero. É hora de entrar em campo, né? Olha as notícias que a Malu Gaspar tem para nos contar. A Polícia Federal alimentando. E é engraçado, como que a imprensa descobre isso? O Estado ainda coloca, ó, diz site. Vazou pro UOL. O mesmo jornalista do UOL que sabe tudo. Ele deve ter um Google diferente. Só que fica pior. Ontem. Hoje é dia 11. Ontem foi dia 10. O Rafael Moura, que escreve com a Malu Gaspar, trouxe mais algumas informações. E aí eu quero mostrar para vocês 2 vídeos. O Rafael Moura fala assim, ó, o risco de prisão de Bolsonaro de acordo com a PGR. Você vê que incomodou, né? Você vê que aquela entrevista do PGR pra Veja na semana passada doeu. Aí tá ali, ó, que o Carlos Frederico disse à equipe da coluna que se tivesse alguma prova, já teria tomado providência. Isso em relação ao eventual pedido de prisão de Bolsonaro.
Coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Santos acompanha com lupa não apenas as investigações sobre os atos golpistas do dia 8, mas também os desdobramentos da delação do Cid, o caso das joias e a apuração sobre a carteirinha. Então, assim, o cara acompanha 4 casos diferentes. Até o momento não tem provas. Viu? Até o momento não tem. Sobre os riscos de uma prisão de Bolsonaro, o subprocurador é categórico. Olha, se tivesse alguma prova sobre isso que justificasse a prisão, eu já teria tomado providência. Mas existem investigações e cursos. Sobre os atos do dia 8, não sei se é envolvimento dele ou não. A investigação tem o objetivo de saber quem está por trás, não importa quem seja. Eu não investigo pessoas. Investigar pessoas é uma coisa que parece uma ideia de perseguição. Eu investigo fatos. Os riscos de uma prisão de Bolsonaro Olha, os riscos passaram a dominar os bastidores desde o fim do ano passado. Após a campanha, após a eleição, interlocutores de Bolsonaro avaliavam que com o retorno de Lula, haveria um pacote de maldades em curso contra o seu adversário com o avanço de uma série de investigações. E o que a chefe do Rafael nos contou? O que a Malu Gaspar nos contou? Que a PF, né, conseguiu trazer uma estabilidade para o governo Lula. Uma série de notícias, né, de investigações. Que baita coincidência. Indagado pela coluna, Santos disse que só oferece denúncia com provas concretas, irrefutáveis, ao olhar público da sociedade. Abre aspas. O objetivo do Ministério Público é punir aqueles que praticam os crimes subsidiado em provas fortes. Não adianta fazer denúncia com suporte em provas que não tenham viabilidade de levar à condenação. Que eu já detectei que tem provas comprovando o investimento em relação ao dia 8, eu já denunciei e não deixei de denunciar ninguém. Aí, vocês devem lembrar que nos últimos dias a Bela Megali, amiga do Moro, soltou a nota, né, sobre como estava o clima lá em cima, no Olimpo, sobre Bolsonaro. Ela falou com 4 ministros e falou que a coisa tá ruim, a coisa pro Bolsonaro tá ruim, tá muito ruim. A chance dele escapar ileso é mínima. Bela Megali falou isso, né? Pois bem. Eu vou deixar o Otávio Guedes falar. Vocês só escutam. Vou dar play até 2 vezes seguida, que o vídeo é curto. 30 segundos. Agora, Otávio, de fato, se não houver denúncia... Impossível não haver denúncia. O Ministério Público Federal já recebeu recados do Supremo de que existe o crime de prevaricação. E que no caso do Cid, se eles insistirem nessa briga, eles podem tomar um processo de prevaricação no meio da cara. Eles também. O MP. O MP. Agora, Otávio, de fato, se não houver denúncia... Impossível não haver denúncia. O Ministério Público Federal já recebeu recados do Supremo de que existe o crime de prevaricação. E que no caso do Cid, se eles insistirem nessa briga, eles podem tomar um processo de prevaricação no meio da cara. Eles também. O MP. O MP. Agora, Otávio, de fato, se não houver denúncia... Insistirem nessa briga. Que briga? Brigar com a realidade? Se você brigar com a realidade, se você brigar com a realidade, você vai tomar um processo na cara, viu? Porque a realidade diz que não tem... Epa! Não brigue com a realidade. Não brigue, aceite. A realidade é que a realidade é a gente que cria. A realidade é a gente que cria. É inacreditável. Tu já imaginou isso? Não, já recebeu um recado já. O jornalista da Globo virou o quê? Porta-voz. Eu não entendi. Eu realmente assim, eu fiquei sem entender. Eu falei, mas rapaz, meu amigo, assim, a naturalidade como algumas coisas estão acontecendo no país, alguns recados que estão sendo enviados, assim, de um jeito que eu falo, mas nossa senhora! Você vê como são as coisas, né? Você vê como são as coisas, rapaz. Tem tempo que eu tô falando da delação da Globo, cara? Um ato de sincericídio. Só que não para por aí. Não para por aí. Lá vem queixada. Ela explica o que pode acontecer com o Cid se a PF não achar elemento concreto após a delação. E
Se não achar, não tem ainda? Já começa engraçado, né? Se a PF não achar, já não tem as provas, então? Se não achar, já não tinha achado, já não tinha tudo. Mas independente disso, olha o que a Queixada diz. Se os investigadores não encontrarem, se o que ele diz na delação não combina com o que a Polícia Federal achou, eventualmente, se a Polícia Federal não achar aquilo que ele está apontando na delação, essa delação é desfeita. E um integrante da Polícia Federal me disse: Natuza, a gente não tem e não terá problema nenhum de anular essa delação do Cid, de jogar fora. O problema dele, né? Se os fatos não forem comprovados, não tem nenhum problema. Volta a punição, ele não tem direito a nenhum benefício e ele fica ali apontado como alguém que mentiu, o que é algo gravíssimo quando você celebra um acordo de colaboração premiada. O delator não pode mentir. Aí eu perguntava para esse investigador, mas o delator pode omitir, por exemplo? Pode. Pode. Como vários já Mas fizeram. se a polícia Descobrir. vai atrás, descobre, confronta o delator, aí o delator tem que contar. O investigador me disse. A gente anula. E é de boa anular, é a coisa mais... É desfeita. Não tem problema nenhum em anular. E é muito grave pra ele, viu? Aí o Senado diz, é problema dele, né? Assim, rapaz, o que tá se tornando o país, né? A Globo aí, né? Mais um ato de sericídio. Sabe tudo, rapaz. Tem acesso aos investigadores. O caso em sigilo. Mas a Globo sabe tudo. A Globo sabe tudo do caso em sigilo, rapaz. Tudo! Mas sabe tudo. Sabe tudo. A polícia do Lula, o anti-lavajatista que reclamava dos vazamentos seletivos da Globo golpista. Mas, pai, velho, é inacreditável. Mas se não achar, tá fácil. Tá fácil de anular. Eu quero ver se vai anular mesmo, vai ser fácil. Se não achar, eles vão achar. Mas vão achar do jeito que tá. Eu não vou comentar, que acho que todo mundo já tirou suas conclusões a partir disso daí. A informação, você trazer o fato, você mostrar. No Brasil de hoje, acho que tá mais do que o suficiente. Todo mundo aí tem, sabe, consegue juntar Lé com Cré e tirar suas conclusões finais. Aí vem a turma da Veja, também, com essa nota aqui. Polícia Federal apura se Rivaldo e a irmã ajudaram a financiar atos golpistas. Aí o subtítulo é digno do Matheus Leitão, mas a matéria não é dele. Eles estariam, mesmo sem saber, envolvidos em uma suposta milícia. Mesmo sem saber, é um miliciano. Rapaz, Rivaldo jogou tanta bola, ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, pra no final do dia ser um miliciano que não sabia de nada. Esse Brasil tá duro, viu? Tá duro de aguentar. Mas enfim, a nota começa falando que tem 2 anos, que tem, né, que investigações estão sendo feitas. Eu acho que tem mais de 2 anos, começa em 2020, mas tudo bem. Tem 2020 tá procurando. Desde 2008 tá procurando essas informações, né? Desses grupos que agem à revelia da democracia brasileira. Aí o cara diz que o inquérito é sigiloso e pouco se sabe sobre o que já foi efetivamente descoberto. 3 anos quase, mas a gente não sabe nada até agora. Mas uma hora a gente vai saber. Uma hora a gente vai saber e olha, mesmo sem saber de nada, você já pode apontar o dedo pro Rivaldo, que deveria ser tratado como um herói nacional. Que é o Brasil, como país de futebol. Tem um cara que trouxe a Copa do Mundo, foi eleito o melhor jogador do mundo, você tem que ter um mínimo de respeito, né? Mas não tem. Que é o consórcio que quer destruir Bolsonaro. Identificados, alguns dos acusados tiveram a prisão preventiva decretada, enquanto outros fugiram do Brasil para escapar da cadeia. Uma das suspeitas em apuração é que a depredação das sedes dos poderes, né, no dia 8, foi planejada e incentivada por esse grupo, que além de tudo pode ter sido usada como canal para financiar a baderna. É uma baita suspeita. 2 dos suspeitos são figuras conhecidas: Rivaldo e Rafaela Santos, que é irmã do Neymar. Aí teve um cara, né, que foi preso e ele teria se encontrado com Salomão Vieira no Paraguai. Ele teria convivido com Salomão Vieira. E esse cara que foi preso, ele contou que ele falou o seguinte, ó, olha só, o cara foi preso, aí ele tá contando nada que ele ouviu.
Ele ouviu dizer que o cantor Salomão Vieira teria lhe confidenciado a identidade de alguns de seus doadores. Um desses doadores teria sido o Rivaldo, teria colaborado com R$50 mil. Em princípio, o jogador não cometeu crime algum, porque a doação, até que se prove o contrário, não foi feita com o objetivo de financiar a invasão e a depredação dos prédios públicos. Mas não importa, porque o leitor ele não vai chegar até aqui. O leitor guarda a manchete. E a Veja já fez a parte dela para destruir a reputação de um ídolo nacional. Aí depois fala que, diferentemente do irmão, Rafaela tem um perfil mais reservado, a irmã do Neymar. Neymar chegou a gravar vídeo, já apoia Bolsonaro, blá blá blá. E uma das poucas manifestações públicas de Rafaela também ocorreu depois da derrota de Bolsonaro. E ela coloca, abre aspas, sou Bolsonaro sim, não é segredo para ninguém minha opção nestas eleições, mas democraticamente sempre respeitei a todos que optam pelo Lula. Escreveu. Aí foram atrás, né, na conversa com o delegado, o integrante disse que ela também teria feito doações e a Veja foi atrás de todo mundo. Aí veja, em nota, a assessoria da irmã do Neymar informou que ela não conhece, nem fez qualquer repasse de recursos a Salomão e que o envolvimento de seu nome é leviandade ou fraude. E Rivaldo, também através de seu advogado, confirmou que fez 2 doações em novembro do ano passado a pedido do cantor gospel, mas que somadas não ultrapassam R$2 mil. Novembro do ano passado, R$2 mil. Já foi 50. E já quer conectar o dia 8. Olha como a coisa não encaixa. Olha como as coisas não encaixam entre si. Os repasses, segundo eles, tinham a finalidade de comprar mantimentos para pessoas crentes da igreja. A Polícia Federal agora quer saber como esse dinheiro foi parar nos acampamentos. Como é que tu sabe que esse dinheiro foi parar no acampamento, meu filho? O cara te disse. Baseado em que... Gente, o cara fala, olha só, não é o cara que recebeu o dinheiro. Não é o cara que recebeu o dinheiro. É o cara que ouviu do cara que disse ter recebido. E virou matéria na Veja, uma matéria gigante. Vou colocar foto da cara do rival, da irmã do Neymar, mais uma destruição de reputações. Até quando as pessoas vão ficar dormindo por o que está acontecendo? Porque tem muita gente no Brasil que sequer consegue compreender o que está acontecendo. O que a imprensa está fazendo? Eu não acho que assim as pessoas vão acordar e tudo vai ser resolvido, mas eu acho que é um dos passos para a gente começar a pensar, né? Em caminhar para uma direção melhor. Tá? Sim, cada dia a imprensa consegue se superar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Nesse tema aqui agora vocês vão ver também como a imprensa consegue se superar em algumas questões internacionais. Aqui a Globo só está trazendo o fato. Lindeberg cobra a expulsão do embaixador após encontro com Bolsonaro. Por quê? Não faço a mínima ideia. Tem alguma justificativa? Até o ponto que eu saiba, também não. A não ser o ódio do PT. O Ramagem fala, né? O governo Lula evitou chamar o Grupo H de quem toca o terror, né? Não quis. Até o Paulo Pimenta pediu ajuda pra Globo, pediu um microfone. Foi lá na Globo e falou, não, a gente tem que esperar a ONU. E aí na época, até eu recuperei uns tweets do Paulo Pimenta, que não é difícil. Mal tinha acontecido eventos no dia 8, ele já tava chamando todo mundo de terror. No Brasil, ele chama. Lá, aí ele tem que esperar a ONU, né? É o suco de hipocrisia do PT. Mas, enfim. Aí vem André Sadi, porta-voz, não sei de quem. A presença de Jair Bolsonaro no encontro com o embaixador na Câmara causou mal-estar entre representantes da comunidade judaica no Brasil. Tá, quem? Quem são esses representantes? Quem? Quem, Raquel? Quem, Raquel da Andréa? Quem? Eu não sei. É muito fácil falar, não, os representantes. Que representante? Cita por nome. Porque quando você cita por nome, outro veículo de imprensa pode ir lá e perguntar pro cara. As pessoas comuns podem cobrar o cara, cobrar nas redes sociais, desses grupos que representam. Quando vocês abafam, é porque às vezes não tem, é porque às vezes é mentira. Mas essa é a Rede Globo. Aí, essa foi a melhor. Essa daqui merece concorrer ao Pulitzer brasileiro do ano de 2023. Nota do Paulo Capelli, familiar até do Ricardo Capelli, braço direito do Flávio Dino. Olha a imagem, olha a cara de raiva, né, malvado do embaixador. A reação do embaixador ao ouvir crítica de Bolsonaro a Lula. O embaixador Daniel Zonchini ouviu crítica de Bolsonaro a Lula logo após a exibição do vídeo, né, das atrocidades que estão acontecendo. E aí, gente? O que você acha que o embaixador fez? O que você acha que aconteceu? Como foi a reação do embaixador?
Quer saber? Tá sentado na cadeira? Porque, rapaz, eu acho que você vai falar assim, não acredito que ele fez isso. Eu não acredito que ele fez isso. Não me responsabilizo. Zonchini ouviu, mas não se manifestou. Sabe qual foi a reação? Não teve reação. Não teve reação! A reação do embaixador foi não ter reação. É isso. É uma linha. É uma linha. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Isso aqui se chama o quê? Eu acho que é ódio. Eu acho que é preconceito. Ou talvez é uma tentativa de, não sei, vai destruir pessoas, destruir Bolsonaro, politizar uma situação assim que não tem o que fazer. Gente, não teve reação. Como é que você pode fazer uma nota para falar da reação de um cara que não reagiu? Realmente, assim, eu não consigo compreender o que é que passa na cabeça de um jornalista como esse. Fico me perguntando como um cara desse ganha pra escrever uma nota dessa. Zonchini ouviu, mas não se manifestou. Clickbaiteiro descarado. Aí todo mundo reclamou, Bolsonaro, não sei o quê, blá. A Glaze, a presidente do PT, foi convidada pelo embaixador para ir pro encontro. Mas pelo menos aqui a nota conta o mas. Mas ele podia ter colocado na manchete, né? Mas ela não foi. Entre os que receberam o convite estava a Glaze. Ela foi chamada diretamente pelo embaixador, mandou um WhatsApp carinhoso para ela. Glaze, venha, deixa eu te mostrar, Glaze. Ela não foi. Glaze, no entanto, ignorou o zap do embaixador, não respondeu. No dia seguinte, desceu a bolacha nele. Esse é o PT. E essa é a Globo. Que blinda o PT. Que passa pano. Que quer destruir Bolsonaro. Porque o PT é o sonho de consumo do oligopólio brasileiro, das grandes famílias que estão aí atuando contra o Brasil desde que o Brasil existe. E a gente não sai do lugar por causa disso. Aí, você vê, tá chegando um ponto assim, as narrativas são tão absurdas, que nem o pessoal mais, sabe, que não tá na direita, não consegue concordar. Lá vem o Brasil 247. Se inspiraram na Globo pra falar que Israel vai tentar derrubar o governo Lula, viu? Eles estão tentando derrubar o governo Lula. Quem diz é Leonardo Stolpa, um dos bastiões da esquerda na internet. Aí a gringa Brasília, que não é de direita, não gosta de Bolsonaro, ela fala assim, estão se superando nas análises ridículas. Israel, para ser os Estados Unidos, quer derrubar o governo Lula Open Society, que é 100% alinhado aos americanos. Pô, e a turma que lê, né? Mas não sei nem que termo usar. Essa baboseira, essa cretinice, essa piada. É o nível que tá chegando a imprensa brasileira. Aí, vocês viram lá, Bolsonaro falou com o cara, Bolsonaro entrou em campo. Coincidentemente, os brasileiros entraram na lista de repatriação, mas não foi o Bolsonaro. Não foi o Bolsonaro, é tudo mentira. E aí, fique se questionando o que foi que aconteceu nas redes sociais para essas notas aparecerem. Narrativa de bolsonarista sobre resgate de brasileiros é delírio político, né? Uma chama de delírio. A outra, que é da Globo, tem até pesquisa. Narrativa de Bolsonaro sobre repatriação não emplaca, aponta Quest. O levantamento mostrou que só 23% do que foi dito sobre o tema dava crédito à argumentação que foi Bolsonaro que contribuiu, blá, 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 blá. Não emplacou, é delírio, etc. Parece que a imprensa sentiu muito, mas sentiu demais. Todos os portais de esquerda fazendo questão de descredibilizar Bolsonaro, falar que foi o Lula. Cara, se fosse o Lula, todo mundo ia saber, né? Você tem que afirmar que foi uma pessoa, tá meio estranho isso, não? Tá meio estranho. Aí você vê um comportamento assim, odiento. Paulo Pimenta, ele faz um vídeo falando que Bolsonaro é um parasita, que Bolsonaro quer tirar vantagem das ações do Lula, que foi o Lula que fez, que aconteceu, que é padrão. Você tá com um discurso desse odiento. Aí você propagar mentiras, falando que Bolsonaro não mandou oxigênio pra Manaus, uma baita mentira. Uma mentira gigantesca. Pazuello conta, inclusive, como foi a história por trás da operação. Fizeram algo assim inédito até então, que foi levar por avião. O negócio normalmente só se faz transporte terrestre, porque você tem uma pressão diferente, etc, tudo mais. Não queria repatriar lá no início da confusão, lá no Oriente. Não quis. Mas veio todo mundo que queria. Abandonou os brasileiros lá na leste europeu, orientou que saísse por meios próprios. Mentira também. Então, eu não sei, né?
Eu acho que a esquerda, eu acho que o governo federal sentiu demais. Não sei porquê, né? Mas é tudo delírio. Deve ser delírio dos bolsonaristas. O que não é delírio, e é algo muito sério, e que chama muito a atenção, foi um fato aí que começou a se desenhar no dia 8. Teve uma operação da Polícia Federal que prendeu 2 caras ligados a um grupo muito complicado. Começa com a letra H, termina com bola, e que planejavam ataques ao Brasil. Aí falou, mas a esquerda viu, né, balela, isso aqui é confusão, isso aqui é pra desestabilizar o governo Lula, isso aqui é pra inventar mentiras do governo Lula. Por isso que tem aquela nota do Estopa. Essa aqui, ó. Quer derrubar o governo Lula? Essa aqui. Gritaria. Por quê? Porque teve essa operação. É que falar que olha o que o governo Lula tá fazendo, olha as pessoas que estão no Brasil, pra causar um medo na população. Beleza. Falam que era fake news. É tudo plantado. Tudo não era plantado. Aí no dia seguinte, alvo da polícia, né, ele falou que se ele traísse a turma do mal, rapaz, consequências muito graves iriam acontecer. Aí a turma da esquerda já começou a perder o discurso. Aí a Globo tá nas suas notas todo o passo a passo da investigação, mostrando, ó, os governos americanos de Israel forneceram ao Brasil informações dessas pessoas. As informações levaram ao desenvolvimento da operação. 2 homens foram presos. Um dos presos estava no aeroporto de Guarulhos, uma viagem a Líbano. A PF acredita que ele tinha informações para praticar as confusões. Outro estava em São Paulo. Os 2 têm nacionalidade brasileira. Os investigados devem responder, né, por várias coisas, podendo pegar até 15 anos e 6 meses de reclusão. Há mais 2 mandatos de prisão em aberto contra brasileiros que estariam no Líbano, mas que ainda não voltaram. Estão lá. Tá aberto. Aí, ainda no dia 8, o alvo, ele confirmou o recrutamento. Para onde foi a narrativa da esquerda agora? Que era tudo fake, que era prisões fake, que era uma tentativa de desestabilizar o governo Lula, mentiras, interferência internacional. Foi para onde? O cara afirmou, eu sou ligado sim a esse grupo, eu tô aqui no Brasil. Aí, todo mundo começou a se questionar, né? Aí muita gente também começou a pontuar, olha só, rapaz. Quer dizer então que os Estados Unidos, Israel dá uma ordem e o governo brasileiro cumpre. Agora o pessoal não falou nem isso, né? O pessoal tá só contando, ó, como explicando que foi uma coisa em parceria. 2 países, né, deram um toque aqui pro Brasil, uma coisa ou outra, e a Polícia Federal atuou. E aí o Flávio Dino, com toda a sua arrogância, ele rebateu Israel, né? Falou que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal. Uma fala assim muito dura. Ele ficou meio incomodado, né? Sentiu na linguagem popular. Aí diz que o Flávio Dino disse nesta quinta que nenhuma força manda na Polícia Federal. A declaração é a resposta ao Netanyahu, que afirmou que a prisão dos 2 brasileiros teve a colaboração do serviço secreto deles. E a própria Globo mostrou que sim. Aí o Sampancha fez aquela pergunta óbvia, né? E a pergunta óbvia é o que mais incomoda os petistas. E ele fala assim, ó, ô ministro, por que existe tanta indignação com Israel, divulgando supostos vereditos e quase nada sobre o plano de ataque, né, dessas pessoas ligado a esse grupo malvadíssimo e que esse grupo, por sua vez, é ligado ao governo do Irã? Por que o ministro da Justiça não está preocupado em explicar o risco que o Brasil estava correndo? Por que o ministro estava preocupado em atacar o país do embaixador que se encontrou com o Bolsonaro? Por que estava preocupado em atacar Israel? Parece que tem algo meio estranho acontecendo no Brasil, né? Mas acho que vocês conseguem tirar as conclusões de vocês e chegar aos seus finalmente. Dino diz que brasileiro. Aqui é só pra pegar coisa, porque no último dia ele também brilhou. Eu não tinha mostrado em vídeo essa notícia, mas vocês viram. Outra pérola que o Flávio Dino fez, né? Contra outros países. Brasileiros têm direito de invadir Portugal e país deveria devolver ouro ao Brasil. De que se adianta? Nada. A própria Folha de São Paulo diz, ó, pedir o ouro de volta não ajuda os 600 mil brasileiros que moram em Portugal.
Nenhum político, olha, também é importante que os homens públicos não alimentem polêmicas desnecessárias. Nenhum político contribui para um futuro melhor entrando nessa jogada. Há centenas de milhares de brasileiras e brasileiros que escolheram Portugal como sua casa não podem ficar expostas a tibiezas por parte da justiça portuguesa, mas os políticos têm de ser responsáveis com as palavras que utilizam. Discursos inflamados podem você pode deixar muito a perder, né? Perdi ouro de volta não ajuda os 600 mil brasileiros que moram em Portugal. E aí, isso aí eclodiu após um caso de uma brasileira foi vítima de preconceito. Foi isso que aconteceu. E aí o pessoal reclamou, ganhou notoriedade nas redes sociais. Aí o Flávio Dino veio dar o seu showzinho. Enfim. Só pegar aqui o bonde, né? Flávio Dino só tá copiando os passos do seu chefe. Lula disse ao menos 40 frases controversas em menos de 10 meses. Né? Controversa. O Lula não fala mentiras, não é odiento. Ele é um cara controverso, que comete gafes. Né? Bolsonaro são ataques. Dentre elas, 37,5% podem ser consideradas ofensas a pessoas, minorias sociais ou outros grupos. Já 30% são relacionados à política internacional, como comentários sobre a atuação de outros países e conflitos. Aí tem ali, ó. Lula cometeu ao menos 40 gafes. Né? É ofensas, não é gafes. Né? Possível ofensa. Aqui, possível. É uma possível ofensa. Erro de informação. Não é fake news. Erro de informação. Meu Deus. Inacreditável. É inacreditável. Inacreditável. Bolsonaro era ataques. Lula... Erro de informação. Possível, né? A imprensa não consegue julgar. Não consegue. O julgamento, a imprensa ela perdeu assim que Bolsonaro saiu do cargo. Mas enfim. 36 minutos já se foram. Onde a gente está mostrando apenas maldades. O que o consórcio fica fazendo. Sabe? E você vê, no final do dia, da mesma forma que a gente passou esse tempo todo aqui comentando, é o que a Malu Gaspar falou. Cara, foi assim que eles garantiram a estabilidade do governo Lula. Então, obviamente, a gente não vai ficar só nisso. E temos outros assuntos. E é uma coisa que eu venho martelando e vou martelar até a gente conseguir sair do estado das coisas que só ficamos nas fofoquinhas. As fofocas são importantes, com toda certeza. As pessoas têm que conhecer o consórcio, têm que ver o que está acontecendo, o que está sendo feito a nível de justiça, o que está sendo feito contra Bolsonaro, o que a Globo está fazendo. Mas também temos que comentar sobre o caos que é o governo Lula. E aqui, como a gente não tem um programa de 1 hora, tem que ter tempo para outras coisas. Em acordo para aprovar a reforma tributária, o governo aceita a derrota e mira o Supremo para resolver. A gente já tinha comentado sobre isso. Aí a turma da Globo falou: no Planalto, há também uma avaliação que o ônus de estabelecer o marco temporal, uma iniciativa que tem repercussão internacional, ficaria com o Congresso. O que é que tem de ônus no marco temporal? Gente, ônus é ser o prejuízo. Qual é o prejuízo de ter o marco temporal? E ainda mais, qual é a preocupação do Lula com uma repercussão internacional? Eu sei que a ONU é contra, eu sei que os zongueiros internacionais são contras, então o Lula, ele tá com medo da ONU e dos zongueiros, é isso? O Lula não quer que os seus chefes, o Soros, por exemplo, fique chateado com ele, é isso? Tá bom. Além disso, o governo avalia que a Suprema Corte provavelmente será novamente provocada a se manifestar sobre o tema e poderia derrubar os efeitos da lei com o argumento que ela fere a Constituição. Então, aqui estava no pacote, né, para você aprovar a reforma tributária. Aí, falando dela, o Eric Figueiredo, que era o presidente do IPEA na época de Bolsonaro, o IPEA que um dia já teve um Marcinho Pokémon, que hoje está no IBGE, que produz esses números sensacionais, que a gente bota a mão na cabeça e questiona, será que é verdade? Mas enfim, ele agora está trabalhando no MB. Ele diz, ó, a alíquota única pode passar de 30% com a reforma tributária. Ele fez os cálculos e com base nas exceções que entraram e tudo mais, ele aponta, se não me engano, fica entre 28,2 a 32, alguma coisa. Ou seja, ele crava que vai ser no mínimo 28%, no máximo 32%. Isso porque começou com IVA de 25%. Já tá falando de 32%. Mas tudo bem, né? Na verdade já bateu 27,5%.
O 25 já virou 27,5, já tá falando de 30. Vamos lá. Traição do dia. Reforma tributária aumentará a carga tributária sobre o pobre e a classe média. A reforma inclui bancos e multinacionais automotivas no regime de tributação reduzida. Você acha isso certo? Gente, por que o banco pode pagar menos? O banco já ganha tanto dinheiro, rapaz. Eu nunca vi um banco ter prejuízo. Até tem, né? Mas beleza. Mas no governo Lula, os bancos normalmente têm muito lucro. Aí tá ali, ó. Profissionais liberais e outras exceções. De última hora, o relator da reforma aceitou ainda exceções que beneficiam bancos, taxistas, clubes de futebol e a indústria automotiva. Banqueiros estão muito felizes aí no governo Lula. Aí, um dos que votou sim e foi questionado, veio a público se explicar. A justificativa de Ciro Nogueira pelo sim à reforma tributária. Sou liberal. Finalmente. É exatamente por isso que ele votou sim. Ciro Nogueira é o capitão do barco neoliberal. O barco que quer tirar o governo da discussão, o governo de todo o controle e deixar que a Faria Lima resolva tudo. Se perguntar pro Ciro Nogueira, quem deveria mandar no Brasil mesmo sem votos? Eu tenho certeza que ele falaria André Esteves, o dono do BTG. Ciro Nogueira é um senador eleito pelo Piauí e que só vive em São Paulo. Só vive em São Paulo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tá o tempo todo em São Paulo. O tempo todo lá em São Paulo. Querendo visitar o Esteves. Capaz, o Esteves é casado, bicho. Você também. Tem a pruma aí da vida. Esse debate no Senado foi muito equivocado. Virou governo versus oposição. Coisa que não aconteceu na Câmara. Foi um erro de todos. Falou e não falou nada. Não falou nada. Todas as críticas que foram feitas na Câmara continuaram com todos os problemas do Senado e novos problemas apareceram. Passei 30 anos defendendo a reforma. Se nós, que somos liberais, não votarmos a favor, vamos defender o quê? As pautas que vocês defendem, minha Nossa Senhora. É o que eu digo. Conservador nos costumes, liberal na economia? Não. O tal liberal na economia, gente, que as pessoas defendem, é o óbvio. É tirar o Estado do cangote do povo. É tirar o Estado do cangote do povo. Só que essa galera quer tirar o Estado do cangote do povo e botar o mercado financeiro, botar a Faria Lima, botar, sei lá, agentes internacionais, botar BlackRock no cangote do povo. É isso que eles querem. Eles não querem deixar o povo sem ninguém no cangote deles. É só isso. Essa turma aqui não tem nenhuma preocupação com o Brasil. Falando que não tem preocupação com o Brasil, encontrei uma pessoa que faz eco ao que eu penso. Governadores do Sul e do Sudeste chamam reforma tributária de retrocesso. Políticos também afirmam que o texto aprovado no Senado vai agravar a batalha fiscal. O Amazônia Azul fala o seguinte: durante a votação, os governadores do Sul e do Sudeste não fizeram nada. Não conversaram com os senadores. Foram omissos. Não soltaram sequer uma nota para rejeitar a proposta. Uma nota. Falar, ó, votem contra. No dia seguinte, depois foi aprovado. Ele não fez nada. E quando é aprovado, isso é um retrocesso. Tá na cara a estratégia. Quando a população sentir o golpe, vão falar que alertaram. Cai quem quer. No fim do dia, todo mundo quer ficar em cima do muro. Porque de cima do muro, eles olham pro povo de cima para baixo. E não são criticados pela Rede Globo. Não são taxados de radicais. Não são taxados de bolsonaristas. Não, eles são de direita, mas eles são moderados. Isso aqui é um absurdo. Ninguém. E por isso que eu faço questão de mostrar. Aconteceu qualquer maldade contra Bolsonaro, aconteceu qualquer coisa injusta contra Bolsonaro, eu faço questão de mostrar o outro lado, porque no final do dia é o único cara que sequer tem um mandato, que deu a cara a tapa mais pra valer, que entrou no debate, que pautou, que ligou e que a imprensa comenta. É o cara, bicho. Não tem o que fazer, me perdoa, não tem outro. Não tem, mas não tem mesmo. É Jair ou já era. E com fé em Deus, porque o Brasil tudo pode acontecer. Eu quero acreditar que Bolsonaro é elegível em 26.
Sou maluco em acreditar nisso? Pode ser, mas eu vou acreditar. Até chegar a 26, tudo é possível. Aí, olha que engraçado. Tento não pegar no pé. Tento. Valdemar, ele teve horas pra pensar numa desculpa. Teve um dia pra pensar na desculpa, mas não pensou. Valdemar e o Portinho, né, que é o líder do PL no Senado, negam punição a senador que contrariou Bolsonaro e votou a favor da reforma. Bolsonaro foi e pediu, vamos orientar contra. Ele deixou claro, vamos orientar contra. O Portinho, ele não seguiu a ordem de Bolsonaro, ele descumpriu uma ordem de Bolsonaro, ele traiu o Bolsonaro com a anuência de Valdemar, ele não vai fazer isso sem o Valdemar, ele com certeza ligou e o Valdemar deixou ele trair Bolsonaro. Aí, o Globo pergunta, e aí, Valdemar, você vai punir o Eduardo Gomes? Não fechamos questão, mas não era pra ter fechado, Bolsonaro não mandou fechar. Bolsonaro mandou orientar contra. Olha que, assim, nem a desculpa, ele consegue pensar. Diz Valdemar ao Globo, ao ser perguntado se haveria punição. Da mesma forma, o líder do PL no Senado declarou que tem um escrutínio popular. O Portinho falou o seguinte, e depois vai falar dele. A gente aqui no PL não gosta muito de punição. As pessoas são maduras e as pessoas podem julgar se o que o senador fez é certo ou errado. O Portinho, ele nem foi eleito, ele era suplente. O senador veio a falecer, o Portinho assumiu no lugar dele. Esse é o cenário das coisas. O cara sequer foi eleito. Ainda é líder do PL no Senado. Líder. Sequer foi eleito. É líder. Por quê? Porque ele joga o jogo do Valdemar e do Duda Lima. Esse é o Brasil do Valdemar. Rapaz, tenta não pegar no pé, mas dói. Aí você vê, mas outra, Valdemar já prevê problemas com apoios entre PL e PT nas eleições. PL e PT. O que é isso, Valdemar? O Valdemar afirma que vai proibir. Ele vai proibir. Tipo essa do Eduardo Gomes. Ele vai proibir. Aí se tiver também, não vai ter nada. Mesmo assim, Valdemar tem aliados que sabe que terá problemas com os bolsonaristas, porque haverá troca de apoios em algumas disputas municipais. Mas, Valdemar, se você proibir, se você punir quem fizer isso, se realmente punir de forma séria, isso não vai acontecer, cara. O que não pode é acontecer o caso do Eduardo Gomes, né? Tudo de mentirinha. Em conversas com membros da legenda, Valdemar é claro sobre o assunto. Vai ter problema na eleição de 2024, porque candidatos do PL e do PT trocarão apoios. Gente, vocês já viram alguém do PT falando isso? Já viram alguém do PT falando isso? O PT diz que com Bolsonaro não se discute nada. Eles nem dialogam com Bolsonaro. E o Valdemar tá falando que ele vai trocar apoio. A turma dele vai trocar apoio com o PT. E que não tem... como assim não tem o que fazer? É um absurdo. Toda entrevista que o Valdemar dá, ele destrói Bolsonaro. Toda! Não é possível isso. Toda entrevista ele tem que humilhar Bolsonaro. Toda entrevista. O PT. Não vai ter problema. Ele está adiantando o problema. Ele está cravando que vai ter apoio, troca de apoio com o PT. Com o PT. O que passa na cabeça do Valdemar da Costa Neto é inacreditável. Parece que Valdemar... Sabe o que está parecendo? Que o Valdemar está cavando uma falta para criar um novo PSL. Para expulsar Bolsonaro, para expulsar os deputados e ficar com 1 bilhão de fundo partidário para gastar com a turma dele. É o que tá parecendo. Não é possível isso. É todo dia. Todo santo dia o Valdemar pronto uma dessa. E você vê que a turma é de boa. A turma vê Valdemar. Que passa na sua cabeça, Valdemar? Mas tá lá. Valdemar e o PT trocando apoios. Valdemar. Mas vamos falar de economia. O governo paga 196 milhões sem licitação à empresa que é réu por desvios. Leandro traz informação extra. Contando com as vezes que a empresa participou de licitações, a LCM, olha só, 196 milhões sem licitação. Mas se você pegar essa mesma empresa e olhar as licitações, na era Lula,
1,5 bilhão, já que ela foi selecionada 29 vezes pelo DENIT. 196 sem licitação. E quando você coloca as licitações, vai para 1,5 bi. Isto de janeiro até outubro, né? 10 meses. Somando os contratos com e sem licitação celebrados este ano, né, ela foi contemplada com 1,5 bilhão. O valor supera em 4 vezes todos os 27 contratos da empresa ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teve 4 anos. Em 4 anos de governo Bolsonaro, ela fez 1/4. Se não me engano, foram 396 milhões. Ele coloca na linha a seguir. 1/4. Em 4 anos. Em 10 meses, ela já boletou 50% de tudo que ela boletou no período Bolsonaro, sem licitação. E no total, 1,5 bilhão. Esse é o governo Lula. Vai vendo. Aí, isso aqui até podia ter na reforma tributária. Nem sei porque eu não botei antes. Mas enfim, ó. AIs Livres, que é a associação... Desculpa, assessores de... Que é a associação dos assessores de investimento, né? A AIs Livres. Assessores de investimento terão aumento de impostos de 66,26% após a reforma tributária. Deixe seu comentário. Aqui é outra... A reforma tributária tem vários problemas. Esse daqui eu acho que é um problema ideológico. E vocês vão entender por quê. Pô, mas por que ideológico? Não é porque o imposto aumentou? O que é que tem a ver esse aumento? Calma. Você vai entender meu ponto. Rapidinho. Olha o que o Arthur disse. No que o governo puder atuar para destruir a chance de autonomia financeira das famílias brasileiras, ele fará. O ataque aos assessores de investimento é o ataque ao motor do desenvolvimento e da geração de riqueza no Brasil, além de impor uma regulamentação restritiva e que representa um custo alto, ainda participam do que sobra como lucro. De fato, querem que os assessores desistam de sua função, afinal, legal é concentrar o sistema na mão de poucos. Os assessores de investimento são, às vezes, pessoas comuns. Um cara que trabalhava numa empresa, no mercado, um cara que obteve algum tipo de conhecimento, ele acha que ele está apto, né, a gerenciar, né, a ajudar pessoas a fazer investimento, e ele meio que abre a empresinha dele. E a empresinha dele, normalmente, ele tem que ser filiado aos grandes grupos, né, que fazem as operações. E aí, esse carinha que toma de orelha seca, quem vai atrás dessa turma é o pessoal mais pobre, né? O pessoal ali que tem sei lá, tá querendo investir 5 mil, R$1.000, um dinheiro pequeno, dinheiro pouco. Quem tem muito dinheiro vai nesses grandes grupos de investimento. E aí essa galera, que é o pequenininho, que lida ali com a população, tenta ajudar uma educação financeira, essa turma vai pagar mais imposto. O que torna o trabalho deles muito menos rentável. Porque você acha que essa turma, eles ganham no final do dia igual esses grandes grupos de investimento? Então é ligado a essas empresas que normalmente são siglas, né? 2 letras ou 3 letras, né? Ambas são, inclusive, tem bancos. Não vou falar delas. Então tu imagina isso. Aí tu imagina um cara desse, cara ganha, sei lá, 7, 10 mil reais no mês. Ele vai pagar mais imposto. Esse cara, normalmente ele ganha em cima do lucro que o cliente tem. E o cliente dele tem pouco. Ele ainda tem que pagar muito de imposto. O trabalho dele começa a ficar cada vez mais inefetivo. Aí chega num ponto que ele fala, cara, o meu ganho caiu de tanto para tanto. Não tá valendo a pena continuar com o meu comercinho. Vou voltar a trabalhar para algum banco. Vou voltar a trabalhar para alguém. O que acontece? Ele vai conseguir um emprego, ou vai ganhar mais do que ele tá ganhando, ou vai ter menos dor de cabeça, porque ele não vai ser mais o chefe. Ele tem lá hora para sair, hora para chegar, hora para sair, vida que segue, tem férias. Trabalha muito mais tranquilo, muito menos estresse. Só que aí você começa a ficar cada vez com menos opções. Menos opções. E daqui a pouco só sobra os grandes brancos. E o que você tem? Um oligopólio. Você entende como a reforma tributária ajuda na construção de oligopólios? Porque algumas profissões, carreiras, ela pode falar, cara, pro pequeno não é vantagem, vou fechar as portas. Vou ir trabalhar para alguma empresa grande. Que a empresa tem um tratamento diferenciado. Os bancos, né, como você viu na reforma do Lula. Você vê como são as coisas? Ideológicas. Concentração de poder na mão de poucos. Parabéns, Lula. Parabéns aí a todo mundo, né? Que fez o L. Aos liberais que apoiaram a reforma. Desaceleração da economia surpreende a Fazenda.
que pode cortar projeções para PIB. A gente está surpreso, né? Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Atualmente, a pasta projeta altas de 3,2% e 2,3% do PIB para 2023 e 2024. Números vão ser atualizados. Vamos ver como é que vai ser o final desse PIB aí, né? Mas, enfim. O déficit chega a 97 bilhões em 2023 e dívida pública vai a 74,4% do PIB. Beleza. No mesmo período de 2022, durante o governo Bolsonaro, as contas públicas haviam registrado um superávit de 131 bilhões. Saldo positivo. Aqui, prejuízo. Aí, para tentar entender... Vou mostrar isso aqui. Para tentar entender a dívida, não nos 74,4% do PIB, mas em termos reais, concretos, dívida pública cresce 601 bilhões de janeiro a setembro, segundo o Banco Central. A dívida cresceu 601 bilhões nesse período. Apenas neste ano, a dívida pública aumentou 601 bilhões em termos nominais para 7,8 trilhões de reais. Não é 1 para 1 a conta. Eu vou fazer 1 para 0,5. Em qual sentido? Talvez seja até... Mas eu não sei, eu vou botar 1 para 0,5, que eu acho que vai... Eu vou botar 1 para 0,25. 1/4. E a taxa Selic... Vou até reduzir. Olha como eu estou sendo bondoso. A taxa Selic vou reduzir para 10% de juros. E aí, o juros total da dívida vai ser 1/4 da taxa Selic. Eu acho que é muito mais do que isso. E também não é só 10%. Ô, diacho, abre aqui a calculadora, ó. 7,826 milhão, mais 3 zeros vira bilhão, mais 3 zeros vira trilhão. Se eu multiplico por 0,25, dá para saber 25%. Dividido por 100. Isso. A gente tá falando que no ano, só de juros da dívida, são 19 bilhões. 19 bilhões. Não é isso? É. Peraí. Não. Uma coisa errada. 7 trilhões. 10% seria 700 bi. Não, pô, tô maluco. É 700, 786, 26 dividido por 4. Na verdade, dá 200 bi. 200 bilhões. Se você botar 0,25, são 200 bilhões que são gastos no Brasil por ano só pagar os juros da dívida. O Lula queria arrumar 168 bi pra gente ficar no 0 a 0. Pra gente ficar no 0 a 0, 168 bi. Se você faz uma conta de padaria, que eu acho que é mais, pelo que eu vi, se gasta no Brasil $500 bilhão pra pagar os juros. Pra pagar os juros. Eu já tô perdido aqui na minha mente já. Mas enfim. Imagina quanto se paga só de juros anualmente. Eu realmente agora fiquei perdido. Eu quero fazer essa conta direito, senão não vou me aquietar. Tava certo mesmo. Tava maluco, bati na calculadora errada, mas depois fiz na cabeça e deu certo. Assim, imagina você gastar por ano, eu acho que é mais, eu acho que tá gerando meio tri. Mas que bote 200 bilhões de reais, gente. É um dinheiro que não volta, é um dinheiro que é gasto só com juros da dívida. E que o Lula não tá nem aí. Imagina, esse dinheiro, pessoal, ele tá indo pra alguém. Quem tá recebendo esse dinheiro? Quem está recebendo esse dinheiro? Quem? No Brasil, acho que, quando se fala de dívida, né? Os maiores credores são os grandes bancos. Quanto mais alto a Selic, mais o governo paga de juros. Então, se a gente tivesse um juros menorzinho, que o Lula não está trabalhando por isso, nossa, a situação no Brasil está muito melhor. A gente está pagando muito menos. Então, assim, os bancos amam o Lula. Eles amam de paixão. Aí, voltando aqui, quase cliquei no botão de encerrar o vídeo. A armadilha está pronta. A gente vai ter ano que vem mais prejuízo, mais bilhões para se juntar à dívida que não para de crescer. Quero ver para onde vai. Já tá meio que impagável, né? Mas enfim,
É proposital a ideia de lideranças da Câmara e, claro, do Lira, de deixar somente com o governo a responsabilidade de definir a meta. Ninguém no Congresso quer assumir a responsabilidade por eventuais cortes no orçamento em 24, ou, ao contrário, ser acusado de ter digitais na manutenção dos juros altos por contribuir um déficit. Então, ninguém quer mexer em nada. Com o ano eleitoral pela frente, ninguém quer ficar mal com prefeitos ou ser acusado de mudar a meta de 0 para -1. Se você muda a meta, você fica de mal com o prefeito. Se você não muda a meta... Se você muda a meta para -1, você fica de bem com os prefeitos, mas de mal com o mercado e com juros altos, etc. Se você mantém a meta 0, você fica de boa para quem está preocupado com juros, mas você quebra, né, a relação com os prefeitos. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, como o Congresso não quer o ônus dessa decisão, vai deixar para a turma do Lula. Aí o Danilo Fortes, relator da LDO, deixou revelar, né? Ele falou o seguinte: seria mais confortável se essa emenda, com a mudança da meta, fosse liderada por alguém próximo ao governo, porque a responsabilidade ficaria mais identificada com o governo. A percepção entre os parlamentares é que alguém vai sair insatisfeito no próximo ano. E melhor que a culpa não caia nos parlamentares. Mesmo com a promessa de Lula de não ter corte de gastos, é sabido que a arrecadação não acompanha o crescimento das despesas. Não havendo corte, como disse o presidente, aumenta o déficit, consequentemente, os juros permanecem altos e travam o crescimento econômico do Brasil. Ainda falando sobre juros. Olha isso daqui, para você entender a lógica por trás. Novo presidente da Caixa toma posse, diz que vai abrir mais agências e descarta corte acentuado de juros. Olha o que vira manchete na Globo. Juros. Vocês perguntam, né? Tá, mas... será que isso realmente merece destaque? Merece. Merece. Isso é muito preocupante. Por quê? Com a trajetória de queda na Selic, a Caixa fará cortes mais acentuados? Porque a Selic tá caindo, bicho. Não tem por que manter os juros altos. Aí olha o que ele diz. Temos que competir com outros bancos em relação aos produtos de mercado. E por sermos um banco social, ter uma relação diferente com o acionista em relação aos outros, podemos oferecer taxas mais competitivas. Mas não precisamos fazer cortes muito acentuados, porque não é a taxa que vai fazer com que o cliente venha para nós. Se você um dia comprou uma casa ou um carro, você fez isso porque tinha uma menor taxa ou porque tinha um conjunto, preço, uma praça, uma propaganda, um ponto de venda, promoção? Você, na hora de comprar uma casa, você fala assim: nossa, esse banco aqui me deu um café, me deu café de máquina, eu vou fazer aqui, minha casa vai ser 100 mil reais mais cara, né? Eu vou pagar 3 vezes mais, mas um café, teve uma propaganda muito bonita. É assim que vocês tomam decisões? Assim, eu acho que não é assim que vocês tomam. Aí você se pergunta, tá, mas foi porque a Caixa do Lula não vai cumprir o seu papel social de oferecer juros baixos para as pessoas poderem adquirir um sonho, porque uma casa é muito mais que uma casa, é um sonho, é o local para a família se constituir e crescer. Por quê, gente? Se a Caixa baixa demais os juros, os outros bancos, os concorrentes, também vão ter que baixar. E se os outros bancos, os concorrentes, tiverem que baixar, eles vão lucrar menos. E esses bancos não têm a função social. E vocês devem saber que esses bancos, nossa, a quantidade de político que adora esses bancos, a quantidade de políticos que, meu Deus, venera, vai para eventos, discursa, sonha em ser amigo desses banqueiros, não tá no gibi, né? Então eu fico me perguntando, será que a Caixa não vai abaixar os juros para não prejudicar esses grandes bancos? Bancos estes que até seus membros, os presidentes do conselho, alguns deles, estão no conselhão do Lula. Olha que coincidência, rapaz. Cai quem quer. Cai quem quer na história que o cliente, ele não contrata o empréstimo pela taxa de juros, não. O ponto de venda é a promoção, né? A propaganda. Ai, meu Deus do céu. Tesouro e Banco Central calculam resultados opostos para contas do governo. Altamente incomum. No mês, pela metodologia do Banco Central, o governo teve um déficit, 16,5 bilhões. Já pela métrica do governo, teve um superávit de 11,5 bi.
O chefe do Departamento de Estatística do Banco Central falou que essa discrepância de 28 bilhões é altamente incomum. Alguns chamavam de pedalada, outros chamam de matemática criativa, outros chamam de efeito Pokémon, eu não sei o que é. Mas que é incomum? Rapaz, o PT tá demais. O PT tá demais. Ontem o Lula falou que o problema do PIB desse ano teve muito feriado. Eu vi essa imagem na internet. Eu recebi no celular, não sei realmente quem fez. Mas enfim, tá ali, ó. Ministro do Trabalho diz que a economia suportaria a semana de 4 dias úteis. E Lula diz que feriados prolongados prejudicaram o PIB em 2023. Estão mentindo. Ou a economia aguenta 4 dias, ou feriado demais tá criando problema. O que eu sei é que o trem tá descarrilhado. Mercado aumenta para 3,91 a projeção da inflação para 2024. Indústria calçadista tem segunda pior geração de emprego desde os anos 2000. Vendas no varejo caem 4%, mas não só o varejo. Segundo o indicador, os 3 macrosetores, bens duráveis, bens não duráveis e serviços, registraram baixa de vendas em outubro. O setor de serviços foi o que mais caiu, 7,1%. Imagina como é que não vai ser 2024. Por isso que a direita tem um projeto para esse país. O desespero já está batendo. E as pessoas estão em busca de respostas, em busca de algum tipo de solução. O Brasil não pode continuar fadado ao fracasso, fadado a depender das decisões do PT. Não, acabou. Ninguém aguenta mais, ninguém sem consciência, né? A turma da Globo tá feliz, muita verba de publicidade, mas não o cidadão comum. Esse merece uma vida muito melhor. Enfim, vou mandar o vídeo de queixada e boca de latrina lá no Telegram, link na descrição. Vote em mim no iBest, me ajude a derrotar a Sandra Nemberg, a petista da Globo e o petista do Galãs Feios. Só sou eu de direita, contra esses 2 petistas. E se gosta do meu canal, pode se tornar membro, né? Tem um botão de valeu, tem um pé de inscrição e tem um Atlas brasileiro, onde relatamos tudo isso. Sai agora o próximo dia 15, que é em 4 dias. Kimpaim.com.br. Lá tem toda a história do Brasil, não precisa esquecer nada. Compartilhe o vídeo, né? Volta amanhã, sempre digo. Só tenho vocês para compartilhar. Se vocês não compartilharem, esse vídeo não vai pra lugar nenhum. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!